Vamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vocês acharam que era brincadeira, era verdade, é Novo Testamento mesmo. Lucas capítulo 2. Evangelho de Lucas capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo, eu falei Lucas capítulo 2, eu estou brincando com vocês, é Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção na leitura da palavra do Senhor. Havia, nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo eles as funções sacerdotais perante Deus na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Até aí o versículo 17. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E, ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito possa ministrá-la ao nosso coração nessa noite. Fala-nos, Senhor. Nós, ó Deus, como famílias, durante este mês aqui, ó Deus, da Igreja Batista Central, pensamos naquilo que o Senhor está pronto a falar. Então, ó Deus, que os nossos ouvidos e corações estejam abertos para a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, eu vejo neste texto, e é claro que este capítulo 1 é mais famoso pelo nascimento de Jesus e pela predição do nascimento de Jesus, mas também a figura de João Batista não é uma figura qualquer. Considerando o que o próprio Jesus disse acerca de João Batista, não houve outro homem que se igualasse a ele. Não houve outro homem nascido de mulher que se igualasse à estatura espiritual, à autoridade espiritual, ou como o texto nos diz, no poder e no espírito de Elias. Não houve outro. Era João o Batista. Era este João, este pequeno aqui, que foi predito a seus pais. Mas quando vejo este casal aqui, Zacarias e Isabel, eu vejo aqui uma família. Claro, porque nós temos todos os tipos de arranjo de família. Preste atenção, eu não estou falando que a gente tem estes arranjos que existem hoje por aí. Eu estou falando que existem famílias com poucos filhos, existem famílias com muitos filhos, existem famílias com um filho só. É o meu caso lá em casa, eu sou filho único e também tenho uma filha única. Existem vários tipos de arranjos familiares dentro do que a Bíblia estabelece. Existem casais que lutam a vida inteira para ter um filho, para engravidar e não conseguem. Alguns casais que se casam jovens também têm essa dificuldade para ter o primeiro filho. O meu cunhado, por exemplo, demorou 10 anos do casamento até que tivesse o primeiro filho. É muito tempo.
Eu conheço um casal jovem, tenho acompanhado esse casal, e eles estão nessa batalha espiritual, praticamente, para engravidar. E aqui já fica um alerta, irmãos, porque quanto sofrimento, a gente é muito cruel nos nossos comentários, né? Às vezes a gente chega lá e eu vejo as pessoas indo até esse casal e ficam com aquelas cobranças assim: ah, quando vocês vão ter filhos? Quando que vocês vão dar um neto para os seus pais? Eu mesmo já fiz brincadeiras desse tipo e tenho aprendido com este casal que essas brincadeiras machucam. Mas existem todos os tipos de família. Zacarias e Isabel eram uma família sem filhos. Como outras da Bíblia. Uma família sem filhos. Mas o texto nos mostra que eles começam como uma família sem filhos, mas termina como uma família abençoada por Deus. E eu consigo ver neste texto algumas razões pelas quais eles foram abençoados por Deus. Anote no seu coração algumas lições que eu quero destacar no texto. A primeira delas, Zacarias e Isabel viviam em plena harmonia. Guardou? Zacarias e Isabel viviam em plena harmonia. Onde a gente vê isso? Bem, o texto começa dizendo no versículo 5 de que Zacarias fazia parte de um grupo de sacerdotes, o grupo de Abias. Muito bem, a gente precisa entender que lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 24, Davi estabeleceu que para servir no templo, todos os sacerdotes e todos aqueles que vinham da linhagem sacerdotal, eles foram divididos por sorteio em 24 grupos. E os líderes desses grupos nomeavam cada grupo. Então Abias era um daqueles primeiros líderes lá no tempo de Davi. Bem, depois do tempo de Davi veio o rei Salomão. E quando chegou na época do rei Salomão, ele novamente fez da mesma forma. Ele reuniu lá todos os sacerdotes e dividiu nos 24 grupos, mantendo os nomes dos grupos do tempo de Davi. Passou-se muito tempo, o povo foi para o cativeiro, e do cativeiro, dos 24 grupos de sacerdotes, voltaram apenas 4 grupos. E então foi necessário redistribuir estes fiéis sacerdotes que voltaram do cativeiro e formaram-se novamente mais 24 grupos. Abias era o 8º desses grupos e lá estava um homem sacerdote chamado Zacarias. Cada grupo desses trabalhava durante 2 turnos no ano. Estava bom, né? Já pensou? Cada turno de trabalho era de 1 semana. Então, o sacerdote trabalhava 2 semanas no ano. 2 semanas inteiras de serviço no templo durante o ano. O resto era férias. Não, não era assim. Esses sacerdotes que eram sacerdotes comuns do templo, eles tinham outras ocupações. E nos outros dias do ano, eles tinham que ter o seu trabalho. Você percebe que Zacarias, ele mora lá na região montanhosa da Judéia, não é mais lá em Jerusalém, ele está longe, ele precisa sair de Jerusalém para ir cuidar da sua vida. 2 semanas por ano, ele deixa Isabel em casa, faz o rito da purificação e vai ao templo se apresentar para a sua escala de trabalho. Era um homem dedicado ao Senhor, era um homem que vivia aos pés do Senhor, servindo no templo. Agora preste atenção no que o texto nos diz. O texto nos diz que Zacarias era um sacerdote, mas que a sua esposa Isabel também era descendente de Arão. Ela também tinha uma linhagem sacerdotal. Preste atenção, porque o texto não diz que ela era uma sacerdotisa. O texto não diz que ela era uma profetisa, mas diz que ela era uma descendente de Arão. Ela era também a descendente de uma linhagem de sacerdotes. Não fica claro no texto se era linhagem paterna, linhagem pelo lado da mãe, qual era o vínculo dessa linhagem, mas ela não era uma sacerdotisa, era da linhagem de Arão.
Aqui já me mostra uma coisa muito essencial para a harmonia. A de que Zacarias podia ter escolhido uma outra mulher que fosse do seu povo, mas ele se casa com uma mulher que era descendente de Arão. Há uma harmonia entre eles. Os dois vêm de uma linhagem sacerdotal. Os dois conseguem compreender as coisas espirituais. Os dois carregam um legado espiritual da linhagem araônica. Nós também vemos aqui uma evidência desta harmonia plena numa coisa muito simples que acontece. Quando o menino João nasce, no 8º dia, no dia da circuncisão, as pessoas se reúnem para dar o nome a este menino. Você já sabe pela sequência da história, esse é um texto conhecido, de que Zacarias estava mudo, não estava podendo falar, não estava falando. E então, na hora da circuncisão, as pessoas que estavam ao redor começam a dizer: vamos dar o nome desse menino de Zacarias. E a mãe diz: não, ele vai se chamar João. Está lá no versículo 60 deste mesmo capítulo. E no versículo 63, as pessoas assustadas perguntam, então, elas fazem gestos para Zacarias. Responde aí, Zacarias. E ele pede uma tabuinha e ele escreve lá: o nome será João. Eles estavam em harmonia. Eles estavam em concordância. Eles estavam plenamente vivendo uma vida harmônica. Durante quanto tempo? Agora já idosos, desde a sua juventude, talvez, todos os dias do seu casamento. Uma outra evidência, e esta é uma evidência de uma harmonia espiritual, nós encontramos no versículo 6. O texto nos diz: ambos eram justos diante de Deus. Além de serem da mesma linhagem sacerdotal, além de concordarem com as decisões familiares, ambos estavam vivendo de uma maneira, como diz o texto, irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É isso que Lucas considera como ser justo. Aqui nós sabemos que, pelas Escrituras, nós podemos ser justos somente pela ação de Deus, somente pela ação do Senhor nas nossas vidas. É Ele quem nos justifica. Mas neste momento o que Lucas quer dizer, e ele explica aqui, é de que tanto Zacarias quanto Isabel, eles observavam os mandamentos do Senhor, eles observavam os preceitos do Senhor, não só na obediência intelectual, mas também na prática. Eles viviam como pessoas justas, no meio de uma geração e no meio de uma sociedade, no meio de uma cultura que certamente não levava isso em conta, assim como hoje também não leva. Há uma harmonia espiritual, há uma harmonia entre esse casal. Há um contraste aqui entre a figura deste casal, justo, harmônico, espiritualmente falando, e a figura de Herodes, a figura que Herodes representava, a cultura que Herodes representava. O texto no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 5, diz que nos dias de Herodes, o rei da Judéia. Este era o Herodes o Grande, o Herodes que reinava desde o ano 37 a.C. É o Herodes astuto, cruel. É o Herodes que, quando ouviu dizer que nasceu um menino na região de Belém, que poderia vir a ser o rei dos judeus, mandou que se matasse todos os meninos com 2 anos abaixo na região de Belém e vizinhança. Este é o Herodes cruel que a história nos diz que matou os próprios familiares, matou a esposa Mariana, matou a sogra Alexandra, matou os 3 filhos, Alexandre, Aristóbulo, Antípatro, só nome difícil, né? Matou todos esses, era um homem cruel. Se há um contraste aqui entre uma família harmoniosa, é essa. Pensa, de um lado, Zacarias e Isabel vivendo neste contexto de harmonia plena. Do outro, Herodes matando e sendo violento com sua própria família. Há um grande contraste aqui.
E eu não quero fechar os olhos para as notícias que nós vemos no dia a dia. Ultimamente temos visto muitas notícias que falam de violência dentro da família. Ou você não viu há poucos dias em São Paulo uma adolescente de 16 ou 17 anos que matou o pai, matou a irmã, foi para a academia, voltou da academia, esperou a mãe chegar e matou também a sua mãe. E no outro dia foi à academia de novo, foi à padaria, viveu um dia inteiro. E foi num domingo à noite, ele ligou para a polícia e disse: olha, venham aqui porque eu matei a minha família. Viram essa notícia? Tem poucos dias. Violência. Desarmonia total. E é claro que, tirando estes exemplos, ou este exemplo como essa notícia que eu acabei de dizer, de algo muito drástico, muito carregado nas tintas, mas a gente consegue ver famílias em total desarmonia, com relações desgastadas. Hoje nós vemos aí todas as mídias e todo o conhecimento da cultura popular hoje é para desacreditar o casamento, as músicas são para desacreditar o casamento, tudo é para desacreditar a relação harmoniosa que deve haver entre um homem e uma mulher. E o que não dizer a cada dia dos relacionamentos abusivos, das notícias de violência familiar e tantas outras notícias que estão ao nosso redor. Nós sabemos que pode faltar harmonia até mesmo dentro de uma família cristã. O marido que não fala direito com a sua esposa, que não tem o diálogo, a família o casal que se desentende por qualquer coisa e não entende-se com os seus filhos. Infelizmente, ainda existem famílias vivendo dentro da igreja em total desarmonia. Parece que aquele texto bíblico em que Paulo orienta, dizendo assim: para longe de vocês, todo tipo de gritaria, é o texto que ainda não foi lido dentro de muita casa, de muito crente por aí. Eu espero que isso aconteça só lá em Cariacica e não aqui em Vitória. Se bem que tem gente de Cariacica aqui também, né? Mas é a realidade que nós vivemos hoje. Realidade de falta de harmonia. E nós precisamos compreender que Deus quer abençoar as nossas famílias com esta harmonia que é bíblica. Nossas famílias vivendo em harmonia dão testemunho ao mundo, dão um testemunho maravilhoso ao mundo de que a graça e a misericórdia de Deus pode ser vivida de fato. Se nossas famílias forem harmoniosas, como a família de Zacarias e Isabel, como este casal, se o nosso casamento for assim, então nós seremos para esta sociedade, para este tempo, para este mundo, como um lufar da graça de Deus. Sabe quando você está num lugar muito quente, muito abafado, muito terrível, e de repente alguém abre uma gretinha na janela e entra aquele ar fresco, assim que você sente praticamente renovar as suas forças? Quando eu e você, como família, vivemos em harmonia espiritual, como Zacarias e Isabel, nós somos para essa sociedade como esta brisa suave que refresca, que acalma, que traz energia, que renova as esperanças. Olha, é difícil viver como casal, é difícil viver em família, mas aquela família lá consegue viver em harmonia. Eles têm alguma coisa diferente. Há um contraste ali. Como é que a gente pode viver em harmonia? Começa com a escolha do seu cônjuge. Solteiros aqui, que ainda vão escolher os seus cônjuges, ou que vão ser escolhidos, depende da ordem, né? Mas você que está em busca, faça como Zacarias. Onde é que ele foi buscar? Na linhagem de Arão. Ele não foi lá fora buscar na linhagem de Belial. Então busque aqueles que pensam como você, que têm os mesmos princípios e valores que você. Não seja atraído por aqueles que são totalmente diferentes de você. Comece por aí, comece escolhendo um cônjuge segundo a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, agora eu já escolhi. Então se você já escolheu, meu querido, agora é hora de você viver
comunicando-se de maneira saudável, como a Bíblia diz. Cuide da sua comunicação com o seu cônjuge, com os seus filhos. Cuide do diálogo, da forma que você fala. Seja a sua palavra temperada com sal, uma palavra que conserva. Não seja a sua palavra uma palavra dúbia. Não seja a sua palavra uma palavra dura, que machuca. Você pode ser duro na maneira, no que você quer falar, mas de maneira doce. É difícil, claro que é. Você pode ser firme sem usar palavras que ofendem. Busque essa melhor comunicação. Busque a plenitude do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, então isso tem um resultado, um fruto nas nossas vidas. E o resultado da plenitude do Espírito em nós, quando nós estamos cheios do Espírito, é aquelas características que estão lá em Gálatas, no capítulo 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade. Quer ser longânimo? É ser tardio para se irar. Bem paciente, bem devagar, a corda vai esticando o máximo possível. Pensa se todos nós tivéssemos esse fruto na sua totalidade nas nossas vidas, haveria harmonia em todo casal, haveria harmonia em toda família, porque nós já teríamos todas as condições e toda a capacidade de vivermos em harmonia. Por último, viva a misericórdia e o perdão. Viva a misericórdia e o perdão de Deus no seio familiar, para você ter harmonia. Quer ser uma família abençoada? Em primeiro lugar, viva em harmonia dentro da sua casa, com a sua família. Segunda coisa que eu quero destacar com você. Eu vejo nessa família que eles tinham um grande sofrimento, mas apesar do sofrimento, eles serviram e serviam ao Senhor. Então, sirva ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Versículo 7 diz assim: mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. A esterilidade nos tempos bíblicos era a pior coisa que poderia acontecer com uma mulher casada. Pensa no pesadelo que devia ter na mente, no coração de qualquer moça naquela região da Judéia, da Galiléia, de Israel inteiro, por que não dizer de toda a Palestina. Pensa, hoje a gente tem aquelas preocupações assim, e se, e quando. Eu fico imaginando que na cabeça, na mente de todas as moças virgens que iriam se casar ainda, elas deviam ter uma preocupação, um medo de não engravidar. E se eu for estéril? O meu marido vai me repudiar, eu vou ser abandonada, as pessoas vão me humilhar, as pessoas vão me rejeitar. Pensa no alívio que era quando vinha a primeira gravidez. Provavelmente elas suspiravam assim, pronto. Agora, a partir daí, elas viviam. Mas até esse momento, era um momento de tensão. Ainda hoje, como eu disse, há um peso nos casais mais jovens, né? Dessa cobrança, muitas vezes descabida, né? A gente cobra o tempo inteiro. Quando está solteiro, a gente cobra. E aí? Vai arrumar uma namorada, vai arrumar um namorado, aí eles arrumam, a gente começa a cobrar. E aí, quando é o casamento? Eles se casam, a gente pergunta, quando é que vão vir os filhos? Vem o primeiro, como veio no nosso caso, eles perguntam, e aí, não vai ter mais um não? Não é? É mais ou menos assim que a gente vive, de cobrança em cobrança. Agora pensa naquele tempo. E aqui tem um agravante, porque as pessoas deduziam naquele tempo que se uma mulher era estéril, é porque Deus estava pesando a mão sobre ela. Alguma coisa ela fez para despertar o desagrado de Deus. Isso era um sinal claro para eles de que Deus tinha retido a sua mão.
porque todas as promessas que você vê no passado, todas as promessas que são dadas a Israel, incluem a prosperidade, a fertilidade, muitos filhos. Olha para Abraão, Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Olha para o céu, quantas estrelas você pode? Não pode não, Abraão, pois os seus filhos serão mais numerosos do que as estrelas. Olha, gente, sempre assim, sempre com muitos números, sempre de fertilidade. Então veja, todos os dias, aquela mulher, serva do Senhor, como nós já vimos, alguém que obedecia os preceitos e os mandamentos do Senhor, alguém que vivia ali, junto com o Senhor, junto com seu esposo servindo no templo, dedicadamente, eles vivendo ali como uma vida íntegra diante do Senhor, e todos os meses, quando chegavam os dias das suas regras, que decepção, que dor, que desespero, porque enquanto isso acontece dentro do primeiro ano, tudo bem, mas a cada mês, a cada ano, os anos vão se acumulando, e o texto diz que agora já não tinha mais só um problema. O problema não era só que ela era estéril, mas o problema também era de que os seus dias eram muitos. Eles estavam em idade avançada. A cada dia a esperança ia diminuindo. Mas chegou o dia da escala de Zacarias. E ele deixou a sua esposa em casa, fez o seu ritual de purificação e subiu ao templo para servir ao Senhor. O seu coração talvez estivesse cheio de dor, de sofrimento. O de deixar talvez a esposa em casa, sem ter muita expectativa, muita esperança. A dor de não ter talvez uma palavra de consolo que pudesse resolver o problema com a sua esposa. Deixa-a em casa, sobe ao templo, chega ali com seu coração partido, mas encontra no serviço na casa do Senhor também um propósito da sua vida. E ele continua ali se mantendo dentro daquilo para o qual ele foi chamado pelo Senhor. Estava no templo, estava adorando, estava servindo ao Senhor. E quantas vezes nós arrumamos outras pequenas desculpas na nossa vida? É a falta de tempo. Olha, todos nós temos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Todos nós temos capacidade para gerenciar o nosso tempo de maneira que nós tenhamos tempo para servir ao Senhor. É o cansaço, é a dor, é a unha encravada e tudo mais. Quantas são as desculpas que nós arrumamos para não servirmos ao Senhor no nosso turno? E muita gente, às vezes, não tem nenhum turno de serviço na casa de Deus. Zacarias e Isabel, e neste ponto, principalmente Zacarias, não servia a Deus em troca de nada. Porque pensa, se ele serve há tantos anos, agora já velho, e Deus ainda não lhe deu um filho, humanamente falando, talvez ele tivesse todos os motivos para não continuar, para abandonar o seu sacerdócio, para ir cuidar de outras coisas, de se rebelar contra Deus, mas ele se submete ao senhorio do Senhor. Naquele dia, ele chegou lá, se apresentou para o serviço, e os sacerdotes lançavam sortes para escolher quem ia fazer cada função. E Zacarias foi escolhido para levar o incenso diante dos santos dos santos. Então ele se aproximava diante da mesa que estava colocada antes da cortina, ou de frente para a cortina do Santo dos Santos. E ali ele entrava com 2 auxiliares, e esses 2 auxiliares, cada um levava um incenso, o material do incenso, o outro levava as brasas que eram retiradas do altar, e eles levavam e colocavam em cima da mesa, e então o sacerdote Zacarias ali, diante da mesa, era responsável por manter ali o incenso queimando, o cheiro, a fumaça se espalhando por dentro do lugar santo. E enquanto isso, ele fazia oração pelo povo de Israel.
Do lado de fora do santo, deste lugar santo, todo o povo ficava lá, a congregação reunida, e eles ficavam ali em oração. Mas naquele dia, enquanto ele apresentava o incenso, algo que um sacerdote fazia no máximo uma vez na sua vida, porque depois disso ele era retirado do sorteio, ele não entrava mais no sorteio para aquela função. E ele estava ali na sua única oportunidade, diante da mesa do altar do Senhor, levando as orações de todo o povo de Deus que estava ali. E apareceu um anjo. Pensa no trem assustador é quando aparece um anjo. É ou não é? Na Bíblia, toda vez que aparece um anjo, a pessoa se assusta. E ele se assustou também. Ele se assustou com o anjo e o anjo tem uma notícia para ele. E a notícia está aí no versículo 13. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, vai ter um filho. Há muita gente desistindo de servir ao Senhor. Há muita gente nos dias de hoje procurando outras coisas e gastando o seu tempo, a sua vida, a sua energia com outras coisas. Mas eu queria dizer para você nessa noite que nós precisamos buscar a presença do Senhor em todo tempo. Quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão más, quando as coisas estão boas ou quando as coisas estão ruins, nós precisamos buscar a presença do Senhor e nos apresentarmos para o serviço dEle. Tantas vezes Deus nos consola de uma dor enquanto servimos o outro. Tantas vezes e em tantas situações nós nos colocamos à disposição de uma pessoa em sofrimento ou de atender num projeto da igreja e quando a gente chega ali, a gente começa a tomar conta da situação e começa a ver as coisas acontecendo e aí você percebe que tem alguém pior do que você, passando por uma dor mais aguda do que a sua. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você chega em algumas situações e pensa que vai consolar e pensa que vai ajudar aquela pessoa e de repente você sai de lá ainda mais grato, porque aquilo que você fez foi ainda menor do que aquilo que você recebeu. Este é o propósito de Deus. Deus quer que nós sirvamos em todo o tempo. É no serviço que nós nos alimentamos, é no serviço que nós nos fortalecemos, é no serviço que nós somos cuidados, que nós cuidamos uns dos outros, é no serviço ao Senhor que nós vamos dando ao Senhor o melhor da nossa vida. Zacarias não pensou que é porque ele não tinha um filho, ele não deveria subir ao templo para servir ao Senhor. Pelo contrário, ele não tinha, era uma dor, mas é lá, diante da mesa do Senhor, servindo ao Senhor, que Deus diz para ele: Zacarias, seu sofrimento acabou. Nós precisamos viver em harmonia, e nós precisamos servir em todo o tempo, mesmo que estejamos sofrendo. E a última ideia que eu quero compartilhar com você neste texto é esta do versículo 13. Há poucos dias esse texto falou muito ao meu coração por causa deste versículo 13. Eu nunca tinha parado para prestar atenção exatamente nesse versículo 13. O texto diz assim: mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. E aí, da última vez que eu li esse texto, é como se escamas caíssem dos meus olhos. E eu pensei assim: poxa vida, eu não sei quantos anos de casado Zacarias tinha, mas o texto nos sugere que já eram muitos, porque eles se casavam cedo, eles já eram avançados em idade, então ele devia ter muitos anos de vida conjugal. E este homem agora está já em avançada idade,
diante da mesa do Senhor, e o anjo do Senhor aparece a ele e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E eu fiquei pensando, quanto tempo Zacarias orou para que a sua esposa estivesse grávida? Quanto tempo Zacarias orou diante do Senhor, pedindo: Senhor, dá-me um filho. Quanto tempo Zacarias orou por Isabel, dizendo: Senhor, abre a madre de Isabel, livra da sua esterilidade, dá-nos um filho. Quantas vezes eu fico imaginando a persistência, e aqui eu aprendo que se nós queremos ser famílias abençoadas, nós precisamos orar com persistência. Foi ali, na presença do Senhor, diante do altar do Senhor, queimando o incenso, símbolo das orações dos cristãos que sobem até o Senhor, até os céus, até o trono da glória, que nós conseguimos compreender que é quando as orações sobem até o céu que as bênçãos vêm à terra. Precisamos orar, interceder, orar pela nossa casa, pela nossa esposa. Quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Nós, homens, como líderes da nossa casa, quantas vezes nós deixamos de orar pelas crises, pelas dificuldades, pelas dores da nossa casa, da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos? Se queremos ser uma família abençoada, além de nós termos união e harmonia, além de nós servirmos ao Senhor com todo o tempo, mesmo sofrendo, nós precisamos gastar tempo e investir, na verdade, tempo na presença de Deus, orando com persistência. Depois de tanto tempo, já velhinho, Zacarias ouviu a resposta da sua oração. Eu queria dizer para você nessa noite, eu não sei por quanto tempo você tem orado por certas causas na sua vida, mas talvez você está orando já há algum tempo pela restauração do seu casamento, pela reconciliação de um filho, pelo retorno de um filho ao caminho do Senhor. Talvez você tenha orado pela cura de alguém muito querido. Quais são os motivos de oração que hoje precisam ser levados diante do Senhor e que você precisa orar com persistência? A cura de uma enfermidade. Seja persistente. Zacarias foi persistente. E quando ele achava que não tinha mais jeito, Deus fez. Deus respondeu. Deus ouviu todas as orações de Zacarias. E chegou o momento, chegou o tempo, em que Deus disse: tá bom, Zacarias, é agora. É a sua vez. Chegou a sua vez. E eu fico imaginando naquele momento, tanto tempo. Um filme vai passando na mente de Zacarias, ele vai lembrando da primeira vez que ele viu Isabel chorar, porque ela descobriu que não estava grávida. Da segunda, da terceira, daquela vez em que ele não sabia nem mais o que dizer para ela, das vezes em que ele teve que engolir o choro para tentar consolar a sua esposa, das vezes em que ele viu ela sendo preterida ou humilhada e não pôde fazer nada para defender a sua esposa. Agora, da boca de um anjo, ele ouve: chegou a sua vez, Zacarias. Persista diante do trono do Senhor. Leve a sua oração diante do Senhor. Talvez você não tenha ouvido a resposta do Senhor até hoje. E se você não ouviu a resposta do Senhor até hoje, hoje o Senhor está dizendo para você:
continue persistindo, porque um dia você ouvirá a resposta do Senhor. Quer ter a sua família abençoada? Busque viver em harmonia. Busque viver de acordo com os planos do Senhor para a sua vida. Viva servindo ao Senhor mesmo em meio ao sofrimento. E ore pela sua casa, pela sua família com persistência em todo o tempo. É claro, a história não termina aqui. E Zacarias não é este herói todo, porque é exatamente neste momento que o anjo diz para ele: você chegou a sua vez, agora é a sua vez. Ele dá um passo atrás e ele tem dúvidas. Mas o amor de Deus é tão grande por Zacarias que mesmo ele dando um passo atrás, a bênção chega na sua casa. E ele sabe exaltar o nome do Senhor. Qual é a realidade que você tem vivido como família? O que é que está faltando na sua casa? Mais harmonia? Está faltando mais serviço na presença do Senhor? Está faltando mais vida de oração? Eu queria convidar você a consagrar a sua vida e a de sua família no altar do Senhor nessa noite. Vamos fazer isso juntos? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, Zacarias e Isabel nos ensinam tanto. Há tanto, ó Deus, para nós aprendermos. Eu sei que nessa noite tem gente aqui com 30 anos de casamento, família já resolvida, criados, filhos casados, resolvidos na vida, mas eu tenho certeza que até mesmo casais assim, famílias assim, ainda podem aprender mais. Mas de como podemos ser uma família em harmonia espiritual, que é como um bálsamo para essa sociedade de famílias tão dissolvidas, tão doentes. Ó Deus, nós queremos ser esta família como Zacarias e Isabel, que os outros podem olhar e se alegrar conosco e dizer: olha, é possível ser uma família em harmonia, é possível ser uma família que vive a graça, a misericórdia de Deus, uma família que vive perdão, uma família onde a bênção do Senhor está presente. É possível viver um casamento de 30, 40, 50, 60 anos, um casamento que persiste diante das lutas e das dificuldades. Ó Deus, nós queremos ser essa família, então ensina-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a que nós saibamos dialogar melhor dentro de casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a nós nos enchermos do Teu Espírito Santo, alcançando, ó Deus, a plenitude do Teu Espírito em nós, ao ponto de que o sabor do Seu fruto do Teu Espírito, possa ser experimentado em nossas vidas. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Senhor, desperta-nos para servirmos ao Senhor em todo o tempo. Que os nossos filhos possam ver a nossa vida e a nossa dedicação ao Senhor e ao serviço do Senhor. E enquanto servimos, ó Deus, que o Senhor nos use como instrumentos para abençoar as outras pessoas, mas também atua em nós, amenizando as nossas dificuldades, as nossas dores, ó Pai. Por último, Senhor, eu te peço que o Senhor inicie, desperte no nosso coração o desejo ardente de buscarmos ao Senhor em oração, persistente, insistente, fervorosamente diante de Ti,
como se estivéssemos apresentando incenso diante do teu altar. Sejam os nossos pedidos, as nossas ansiedades conhecidas pelo Senhor. Que os nossos lábios não cessem de proclamar o Senhor e de clamar pela tua intervenção. Que os nossos joelhos, ó Deus, sejam marcados por estarem dobrados constantemente diante de ti. E, ó Deus, nós pedimos hoje, fortalece aqueles que continuam persistindo na oração e que nessa noite ouviram, continuem, persistam. Mas também, ó Deus, nós clamamos, traga-nos a resposta que tanto esperamos. Abençoa o teu povo, abençoa as nossas casas, as nossas famílias. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.